E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar aqui aprendendo uma coisa interessante envolvendo a matéria de cálculo, que é basicamente aquela regrinha que muitos conhecem como regra do peteleco, né? A regra clássica das derivadas, onde a gente quer derivar um polinômio. Basicamente a regra diz que, por exemplo, temos uma função como f de x igual a x ao quadrado. Como que a gente calcularia a derivada disso? Basicamente esse expoente 2 joga multiplicando e diminui em 1 o expoente, então fica basicamente 2x elevado a 1 ou simplesmente 2x. Então 2x seria a derivada dessa função x ao quadrado, certo? Então tá aqui a escrita talvez um pouco mais bonitinha, né? O que queremos ver hoje? Prova de que se f de x igual a um polinômio aqui, né? Um ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1, daí em diante. Até chegar na constante aqui, né? Que seria multiplicado, digamos, por um x elevado a 0. Então a derivada dessa função vai ser pegar o expoente e sempre jogar multiplicando, né? E diminuir em 1 o expoente, certo? Inclusive vemos aqui que a derivada da constante vai ser igual a 0, né? Por que disso? Porque, como eu mostrei, uma constante a gente pode considerar que está multiplicando um x elevado a 0, e pela regrinha do peteleco, o 0 iria multiplicar aqui, seria k vezes 0 vezes x elevado a menos 1, mas esse 0 aqui vai anular tudo, então a derivada vai dar 0, certo? Tá, então como que a gente pode estar iniciando essa prova? Vamos inicialmente pensar em uma função genérica, da forma f de x igual a x elevado a n, certo? Uma função genérica aqui. Tá, e o que é a derivada? Bem, a derivada ela é a inclinação, né, da reta tangente de uma função em um determinado ponto. Então a gente tem aqui uma função, e a gente quer calcular a derivada, por exemplo, nesse ponto aqui. A derivada vai ser a inclinação dessa reta. E o que seria a inclinação dessa reta? Bem, considerando a reta da forma ax mais b, a inclinação é definida pelo a, né? Que é basicamente a tangente do ângulo. Que é, a gente pode, vamos pensar aqui em um triângulozinho. Digamos que eu peguei esse ponto. Esse a, que é basicamente nossa derivada, ela pode ser definida como a tangente, né? Que é basicamente esse comprimento dividido por esse comprimento. Certo? Ok. Mas se eu aproximo os dois pontos, a ponto desse ponto ficar em cima desse, ou seja, a reta tangente, né, que ela toca a função em um único ponto, digamos assim, de uma maneira um pouco superficial, é como se a variação fosse zero. Então a gente pode escrever a nossa derivada dessa forma, como o limite de um f de x mais h menos o f de x sobre h com h tendendo a zero. Eu não vou especificar muito, né, aprofundar muito nesse vídeo, porque senão seria um vídeo muito extenso e eu quero estar focando nessa demonstração aqui, certo? Então tá, uma derivada ela pode ser escrita dessa forma. Então vamos aplicar essa definição para essa função genérica que temos aqui, certo? Tá. Então, tá, a derivada dessa função perdão, derivada dessa função vai ser o que? A gente pode considerar que é o limite de f, vai ser o limite disso daqui, né? Tá, eu posso até arrastar isso aqui para vocês verem. Opa, o texto foi junto, oh, meu Deus. Tá, então vou deixar aquilo ali mesmo. Tá, limite de f de x mais h menos f de x, vou só escrever de novo, sobre h com h tendendo a zero. E o que acontece para quando temos a função f de x definida dessa forma? Vai acontecer o quê? Esse f de x mais h fica basicamente um x mais h elevado a um n. Porque no caso o x agora é x mais h, né? Um f de alguma coisa é essa coisa elevada a n. Tá, se a nossa coisa aqui é x mais h, fica x mais h elevado a n.
menos x elevado a n, certo? Porque esse é f de x e x elevado a n. Aqui, dividido pelo h, né? Vou botar aqui embaixo, arrumar esse h aqui. Claro, deixa eu puxar aqui pro lado, com h tendendo a zero, né? É o limite disso com h tendendo a zero. Podemos pensar dessa forma agora. Ok. E aí, muita gente poderia travar, né, nessa parte, né, da nossa resolução, da nossa demonstração. E aí a gente precisa ter uma sacada muito boa. E para muitas pessoas não é uma sacada porque é algo que muitos já conhecem, né? Não é algo trivial de pensar, mas é basicamente a diferença de dois números elevados ao mesmo expoente. Então a elevado a b, a elevado a n, menos 1b elevado a n, isso aqui pode ser escrito dessa forma, como a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1, mais a elevado a n menos 2, b, mais a elevado a n menos 3, b ao quadrado, daí em diante, até chegar em a elevado a 1, que multiplica b elevado a n menos 2, simplesmente a aqui, mais b elevado a n menos 1. Tá, por que isso aqui funciona? Vamos fazer uma distributiva aqui para vocês verem. Se eu faço a vezes isso, fica o quê? A elevado a n. Ok. A vezes esse segundo, fica a elevado a n menos 1, porque aqui o expoente está 1, né? 1 mais n menos 2, n menos 1. B, a elevado a isso aqui, ó. Fica o quê? Fica a elevado a n menos 2, b ao quadrado, daí em diante, até chegarmos aqui, ó. A elevado a vezes esse, fica ao quadrado, b elevado a n menos 2, a vezes esse daqui, fica a vezes b elevado a n menos 1. Ok. E agora com o b negativo, né? Menos b. B vezes isso, fica menos b elevado. Menos b não, elevado não, né? Menos b vezes a elevado a n menos 1. Ok. Menos b agora vezes esse, fica menos b ao quadrado, que multiplicar a elevado a n menos 2. Sei lá, menos b vezes esse aqui, ó. Fica menos b ao cubo, multiplicar a elevado. Tô indo bem lentamente para vocês conseguirem entender bem mesmo. Menos b vezes esse, menos ab elevado a n menos 1, e menos b vezes esse daqui, fica menos b elevado a n. Agora olha só, tem vários elementos aqui que a gente pode cortar, né? Por exemplo, esse a elevado a n menos 1b, aqui a elevado a n menos 1b, só que esse está positivo e esse está negativo, então corta. Esse aqui agora, a elevado a n menos 2b ao quadrado, tá aqui só que negativo e aqui positivo, corta. Então a ideia é que eu vou ir cortando vários termos centrais, né? Vários termos centrais, de tal forma que só nos resta o que? O a elevado a n menos o b elevado a n. Então é basicamente isso, certo? Então vamos, a partir dessa ideia, aplicar aqui, ó, porque a gente tem um valor elevado a expoente n e outro valor elevado a expoente n, então estamos fazendo a subtração desses dois elementos. Então, limite com h tendendo a zero. Vamos fazer, ó. Vai ficar o que, ó? Percebam que o nosso, digamos, um produto notável é o que? O a menos o b inicialmente, ou seja, nosso a é x mais h. O nosso b é x. Então, o a menos o b vai multiplicar o que aqui, ó? O a elevado a n menos 1, ou seja, x mais h. Vou botar em colchetes aqui, ó. X mais h elevado a n menos 1 mais x mais h elevado a n menos 2,
que multiplica x, daí em diante, até chegarmos em que? Em x mais h, que multiplica x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. Certo? Então, tá aqui. Aqui tem 3 pontinhos, ó. Certo. Tudo isso dividido por h. Olha só, pessoal. Nessa parte aqui, o que vai acontecer? Tem o x mais h menos o x. X corta com menos x, fica h. Então, h vai estar multiplicando todo esse resto. Só que, então, se o h está multiplicando, vai cortar com aqui que está dividindo. Então, o que nos resta? O limite de x mais h elevado a n menos 1 mais x mais h. Vou fazer umas partezinhas aqui só para entender melhor. X, só estou repetindo o que está aqui em cima, só estou repetindo o que sobrou em cima. X mais h, que multiplica x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Ok. Tudo isso aqui com h tendendo a 0. Agora olha só que interessante. Todas essas parcelas aqui, ó, a gente tem quantas parcelas inicialmente? A gente tem n parcelas, né? Tá, por que a gente tem n parcelas? Percebam que o expoente ele vai diminuindo do x mais h. Ele vai diminuindo de n menos 1 até chegar aqui, que a gente pode considerar que tem um x mais h aqui, ó, elevado a 0. Certo? Então, o expoente vai de 0 até n menos 1. Certo? Se vai de 0 até n menos 1, então a gente tem n parcelas no total, né? Ok. Então aqui a gente tem n parcelas. Certo? Dessas n parcelas, n menos 1 parcelas, ou seja, até essa penúltima aqui, todas têm x mais h multiplicando, né? Tem o fator x mais h. Perdão, pessoal. Todas têm o fator aqui x mais h. Só que se o h for 0, o que vai acontecer? Esse x mais h vai virar somente x. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ter limite com h tendendo a 0. Esse x mais h vai virar x. Então, x elevado a n menos 1. Esse xh mais h aqui também vai virar x. Vai ficar mais... Bem, como o h é 0, né? Porque o h está tendendo a 0. Então, x mais 0 é x. Elevado a n menos 2 vezes x. Só que vão percebendo que aqui está n menos 1. Aqui está n menos 2. Depois vai ser n menos 3, n menos 4. Fica diminuindo até esse x mais h aqui, até chegar no expoente 0. Então, a ideia é que a cada parcela, o expoente do x mais h diminui em 1. Só que o expoente do x aumenta em 1. Então, ó, aqui não tinha x. O x era x elevado a 0. Agora está x elevado a 1. Depois fica x elevado a 2, x elevado a 3, até x elevado a n menos 1. Então, percebo que é como se fosse uma troca. O x mais h diminui o expoente em 1, só que o x aumenta o expoente em 1. Só que olha só, o x mais h está virando x. Então, é como se eu tivesse uma potência de x que diminui o expoente em 1, mais outra potência de x que vai aumentando o expoente em 1. Tá, mas eu estou diminuindo o expoente em 1 de uma potência de x, multiplicando por outra potência de x, está aumentando o expoente em 1, é como se não estivesse mudando nada, né? Então, percebam que, ó, vou até colocar mais um próximo caso aqui, n-3 vezes x elevado a 2. Ó, aqui o x aumentou em 1 e o x elevado a n menos alguma coisa diminuiu em 1. Ficou x elevado a n menos 3. Só que quando eu faço essa soma, n menos 2 mais 1 dá n menos 1. N menos 3 mais 2 dá n menos 1. E eu posso prosseguir aqui, ó, até esse aqui, ó, que era o que? X mais h. Só que o h é 0, então fica só x. X vezes x elevado a n menos 2, que também dá x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 1. Então, o que está acontecendo? Eu tenho n parcelas. Que todas valem x elevado a n menos 1.
Tá, então esse é o limite com h tendendo a zero. Percebe que não tem nem mais h na conta, né? Agora. Então, como a gente já aplicou h, eu posso simplesmente até tirar esse limite aqui, porque a gente já aplicou h sendo zero. Então, resulta nisso, que é igual ao que? N, que multiplica, porque tem n parcelas, x elevado a n menos 1. Simples assim. Ok, pessoal. Então, provamos aqui, né, que se temos uma função f de x, que é igual a x elevado a n, a derivada será dessa forma. Só que aí vocês podem fazer alguns questionamentos, né? Primeiro, cadê a constante? Porque pode ter uma constante multiplicando de tal forma que seja a vezes x elevado a n, né? E eu não tinha colocado. E primeiro eu vou estar mostrando essa dúvida para vocês, que isso não vai fazer diferença na nossa demonstração, porque se a gente tem aqui o limite. Agora, de uma função como essa, o que vai acontecer? Bem, sabemos que a derivada seria f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Bem, se agora acontecer de só ter um a multiplicando aquilo que está dentro do parênteses, né? Porque ó, o que está dentro do parênteses é o x. Então o que está dentro do parênteses eleva a um n e multiplica por um h. Então vai ficar o que? Limite com h tendendo a zero. O que está dentro do parênteses, x mais h. Então o a está multiplicando o x mais o h elevado ao n. E aqui é a mesma coisa, ó. O que está dentro do parênteses é o x. A gente já viu, né? F de x está dessa forma agora, com a. Menos o a, multiplica x elevado a n, tudo sobre h. Bem, como tem a aqui e tem a aqui, a gente pode colocar o a em evidência. Então, basicamente, ficaria o quê? A, que multiplica, tem que colocar com colchetes, x mais h elevado a n menos x elevado a n. Certo? Bem, mas o a é uma constante, que não é o valor que está aqui embaixo, né? Então eu posso simplesmente pegar esse a e jogar para fora do limite. Então é como se o a aparecesse aqui, ó, multiplicando fora do limite. Então aqui a gente tem o limite que a gente já demonstrou. E no final, esse resultado aqui a gente vai ver que iria dar o que, né? O nx elevado a n menos 1. E com o a depois multiplicando, o a aparece aqui. Então, tá, constante não vai fazer diferença. E outra dúvida que vocês poderiam ter é, ok, se tem x elevado a n, tudo bem. Mas esse é um polinômio muito simples, pode ter, isso é um monômio, né? Pode ter vários outros monômios formando um polinômio mais extenso. Será que vai dar certo também? Vai, e para isso é só a gente provar que a derivada de f de x mais g de x, a derivada disso, né? Digamos que a gente pega isso aqui e fala que é um... Isso é o que, né? F mais g de x. A derivada disso, a gente tem que provar que é igual ao quê? Que é igual... deixa eu pegar isso aqui, ó. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Por que provando que a derivada da soma é igual à soma das derivadas resolve o problema? Porque, tá, para um valor genérico, a gente está calculando a derivada de um valor genérico aqui, funciona. Agora eu quero saber, se eu somar, porque, tá, se eu pego outra função aqui, outro valor genérico, por exemplo, dessa forma aqui. Eu sei que dessa forma vai funcionar, né? Porque eu já demonstrei. Tá. Então, se eu calcular a derivada agora, não desse e depois desse, mas da soma deles, vai funcionar? A derivada da soma dos dois funciona porque, ó, eu sei que a derivada desse funciona, a derivada desse funciona. Então, a derivada da soma vai funcionar? Essa é a questão. Se esse funciona e esse funciona, será que esse funciona? Eu tenho que provar isso. Que a soma das derivadas é igual à derivada da soma. Aí eu provo que vai funcionar para qualquer polinômio, porque o polinômio é a soma de vários monômios. Eu sei que para os monômios funciona. Está aqui provada. Para monômios funciona. Agora, se para monômios funciona, basta provar que se eu calcular a derivada
da soma dos monômios, ou seja, derivada da soma das funções, vai dar a mesma coisa. Certo? Então vamos provar isso aqui, ó. O que seria derivada da soma? Limite, digamos que a gente está somando duas funções, dessa forma. Limite de f mais g, né, que a gente está somando duas funções, de x mais h menos f mais g de x, com h tendendo a zero, sobre h. Certo? Ok. Então essa aqui seria a derivada da soma. Se a gente provar que a derivada da soma é igual à soma das derivadas, acabou o nosso problema. Porque a gente viu que a soma das derivadas funciona, né? No caso, os monômios funcionam. Isso aqui vai funcionar para nossa regra, isso aqui vai funcionar. Se for igual, então vai funcionar para o polinômio inteiro, que é a soma dos vários monômios que funcionam. Ok. Então, bem simples aqui, ó. Só a gente reparar que o que é isso aqui? F mais G de x mais H. Isso aqui é basicamente F de x mais H mais o G de x mais H. Certo? E esse F mais G de x é o que? Tá menos aqui, né? Vou colocar menos entre parênteses. Abre parênteses. F de x mais g de x. É isso que é. Então estamos calculando o limite disso com h tendendo a zero. Tudo isso dividido por h. Agora olha só, basta eu pegar essa parte aqui e juntar, ó, menos com mais menos, menos com mais menos. Então aqui fica menos. Basta eu pegar essa parte que tem f, juntar com essa função f. Então fica o limite de f de x mais h menos f de x. E essa parte eu junto com essa parte. Mais g de x mais h menos g de x. Com h tendendo a zero. Ok. Só que olha só. Tem uma propriedade que diz que se eu faço limite de f de x mais g de x, sei lá, com x tendendo a alguma coisa, eu posso separar, né, em dois limites, igual ao limite de f de x, x tendendo a alguma coisa, mais o outro limite da outra função. Certo? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu posso separar um limite para isso e um limite para isso. Para isso. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou até separar em duas frações aqui. O denominador é igual, então eu posso separar para as duas. Então, vai ficar limite disso, que eu posso falar que isso aqui é uma função, h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h, mais o limite, com h tendendo a zero, né, tendendo ao mesmo valor, de g de x mais h, menos g de x, sobre h. Ou seja, a derivada da soma, isso aqui era a derivada da soma, né? Isso aqui era o quê? Era f mais g derivada, né? A derivada da nossa soma está se tornando igual o quê? A soma das derivadas. Porque isso aqui é a derivada de f de x. Isso aqui é a derivada do nosso g de x. Então a gente está com a soma das derivadas. Bem, como isso aqui a gente já provou que para esse monômio vai funcionar, para outro monômio aqui vai funcionar, quando eu fizer a derivada do polinômio inteiro, que é a soma de todos os monômios, vai funcionar, porque é a mesma coisa, né? Ó, fiz a derivada do polinômio. Só que a derivada do polinômio é igual à derivada de cada monômio somado. E a derivada de cada monômio somado a gente viu como funciona, né?
Então, se a gente tem um polinômio, fez a derivada desse polinômio, basta fazer a regrinha do peteleco para cada um dos monômios dentro dele. Né? Vai ser somada essa regrinha para todos os monômios e você vai somar tudo, como está provado, certo? É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que é um vídeo bem completo, né? Tentei explicar bem. Eu tô nos primeiros... Eu fiz um semestre apenas de cálculo 1, então eu sou uma pessoa até iniciante também na universidade, nesse estudo de cálculo, mas eu acho que deu para entender e espero que vocês realmente tenham gostado. É um assunto que eu comecei a estudar há um tempo até que breve, mas eu já tenho me interessado bastante, então espero que vocês também achem tão interessante quanto eu. Deixa o like, se inscreva, um abraço.